pessoal! Passei aqui para pedir se vocês conhecem o Guia de Redação do INEP. É um excelente documento para quem vai fazer o Enem este ano. O último guia a que nós temos acesso é o de 2013 e ele continua valendo agora para 2015. Ele foi feito para esclarecer os critérios utilizados pela correção do Enem, que já foi muito questionada, muito discutida, ainda passa por um processo de aperfeiçoamento. Então, eu reli esse manual. Claro que eu recomendo a leitura do documento inteiro, ele tem inclusive exemplos de textos nota 1000, mas eu decidi escolher 5 dicas, sabe aqueles elementos que a gente acaba vendo de última hora, assim, é um vídeo pra ver, rever perto do Enem, então decidi fazer isso pra vocês. Primeira e segunda dica correspondem ao uso dos textos motivadores, que eles causam muita dúvida nos alunos, porque, por exemplo, a proposta do Enem, ela tem 2, 3 textos, até não verbais. Então, prof, muitos me perguntam, o que eu faço com a imagem? Posso usar uma ideia que está na proposta? Então, há 2 orientações sobre isso no manual. Primeiro, tenho que usar como ponto de partida, a proposta está ali, aqueles textos estão ali para despertar minha reflexão, eles foram postos com um objetivo, mas eu também não posso falar só o que está na proposta. Então, a minha dica é, sempre parte de algo que está na proposta, mas transcende. Por exemplo, gostou do argumento, de alguma ideia do texto 2 da proposta? Ótimo, aproveita no teu texto. Porém, primeiro, nunca vai copiar, vai fazer uma paráfrase. E segundo, sempre vai colocar associando a tua visão de mundo. Então, por exemplo, colocar um elemento concreto. Um exemplo sobre aquela visão de mundo, sobre aquela ideia em relação ao problema, ajuda a mostrar ao leitor que eu consigo discutir sobre o tema sem aquela proposta. Aí eu não posso usar a proposta como uma muleta, eu dependo dela. Então, cuidado, toma como referência, mas transcende. E aí vem outra dica, que é não desviar o tema. Eu tenho que cuidar do limite do tema. Eu tenho que ficar dentro daquilo que foi solicitado, certo? Então, se for violência contra a mulher, eu não vou ficar falando de outros tipos de violência, eu vou focar naquilo que está na proposta, mas eu vou pensar em exemplos, em conceitos, em citações, em coisas que complementem aquilo que a proposta me oferece. Primeira dica, então, toma a proposta como referência. Segunda dica, não foge da proposta. Terceira dica é sobre a introdução e a conclusão. Uma dica muito importante é, depois de feito o texto, releia somente esses parágrafos. Só a introdução seguida da conclusão, para ver se eles têm coerência. Porque, em geral, o aluno que não planeja seu texto, ele faz introdução e conclusão que não conversam. Ele começa com uma ideia e termina com outra. Então, se você tem a mesma tese, mantendo início ao fim, se você tem a mesma linha argumentativa, os dois vão estar na mesma direção, certo? Terceira dica, relê a introdução e conclusão, a ver se elas têm coerência antes de passar limpo, porque aí dá tempo de reformular alguma coisa. Lembre-se sempre que a introdução é um resumo, então ela tem que prometer ao leitor algo que vai ser trabalhado depois no texto. Quarta dica, atualização. O Enem existe conceitos de várias áreas, então eu tenho que demonstrar que eu conheço o tema, que eu tenho um elemento sobre ele. Aí vai depender do seu nível de leitura antes da prova, certo? Mas assim, alguns conceitos, algumas citações, alguns elementos mais gerais nós conseguimos focalizar em diferentes temas. A gente já sabe que vai criar um problema social, certo? Se exige solução, vai criar um problema social. Então já testem essa habilidade de vocês pensando em possíveis problemas, pensando em conceitos. Por exemplo, no caso da violência, né? O tema que eu falei agora, violência contra a mulher, eu posso usar o conceito de violência simbólica do Bourdieu. Já vai me garantir uma nota boa nos conceitos de várias áreas. Então, terceira dica, atualidade. Eu tenho que mostrar minha bagagem cultural. E quinta dica é sobre a solução. Todo mundo sabe que o Enem exige que a gente solucione o problema social em questão. A dificuldade é em colocar uma solução concreta, detalhada. Segundo o manual, o aluno precisa mostrar que a solução é viável. É por isso que eu tenho que mostrar os meios. Não adianta eu colocar algo utópico, não adianta eu colocar que cada brasileiro que ganha mais de R$5.000 precisa doar metade de sua renda para o seu vizinho mais pobre. Coloquem algo concreto, algo viável, expliquem como. Vejam sempre, quando vocês estiverem resolvendo o problema, se está explícito o modo como vocês vão conseguir fazer isso. E sempre, em se tratando de uma proposta focada no problema, a solução é o último passo. Portanto, ela vai lá na conclusão, certo? Recapitulando 5 dicas, parta dos textos motivadores, não fuja da proposta, releia a introdução e conclusão,
busque atualidade sobre o tema, mostre que você tem bagagem cultural. E quinto, mostre os meios da sua solução. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ler o manual inteiro, leiam os exemplos e não deixem de se inscrever no meu canal. Até a próxima!